fantasmas andam entre eles. Os espíritos dos Domeri, e talvez aqueles de todas as raças, persistem após a morte. O conhecimento e o poder dos ancestrais falecidos beneficiam as linhagens das casas Domeri. O vínculo entre os membros vivos da família e os ancestrais imortais é em parte sangue, em parte ritual, em parte volitivo. Um membro trazido para casa através do casamento se vincula através de ritual e juramento ao clã, e ganha comunicação e benefícios dos ancestrais do clã. No entanto, seu acesso aos ancestrais é menor do que o de sua prole, e ele retém algum acesso aos ancestrais de sua própria linhagem. O santuário da família. Cada residência tem um santuário familiar. Em lares mais pobres, pode ser nada mais do que uma lareira ou alcova onde relíquias familiares são exibidas e veneradas. Em lares ricos, uma sala é reservada para o uso dos ancestrais. Este santuário é chamado de Porta da Espera e representa a porta para o Oblivion. Aqui, os membros da família prestam seus respeitos aos seus ancestrais por meio de sacrifício e oração, por meio de juramentos sobre deveres e por meio de relatórios sobre os assuntos da família. Em troca, a família pode receber informações, treinamento e bênçãos dos ancestrais da família. Os ancestrais são, portanto, os protetores do lar e, especialmente, dos recintos da Porta de Espera. A cerca fantasma. É o dever mais solene de uma família garantir que os restos mortais de seus ancestrais sejam enterrados adequadamente em uma cidade dos mortos como Necron. Aqui, os espíritos extraem conforto uns dos outros contra o frio do mundo mortal. No entanto, como um sinal de grande honra e sacrifício, um ancestral pode conceder que parte de seus restos mortais seja retida para servir como parte de uma cerca fantasma protegendo o santuário do clã e os recintos familiares. Tal arranjo geralmente faz parte da vontade do membro da família, que um osso de junta seja salvo de seus restos mortais e incorporado com magia solene e cerimônia em uma cerca fantasma do clã. Em casos mais excepcionais, um esqueleto inteiro ou mesmo um cadáver preservado pode ser amarrado em uma cerca fantasma. Esses restos se tornam um farol e foco para espíritos ancestrais, e para o espírito dos restos em particular. Quanto mais restos forem usados para fazer uma cerca fantasma, mais poderosa a cerca será. E os mortais mais poderosos em vida têm os restos mais poderosos. A grande cerca fantasma criada pelo tribunal para conter a praga incorpora os ossos de muitos heróis do templo e das casas Indoril e Redoran que dedicaram seus espíritos ao templo e ao clã como suas famílias substitutas. A cerca fantasma também contém ossos retirados das catacumbas de Necron e dos muitos campos de batalha de Morrowind. Os espíritos do calafrio mortal não gostam de visitar o mundo mortal, e eles o fazem apenas por dever e obrigação. Os espíritos nos dizem que o outro mundo é mais agradável, ou pelo menos mais confortável para os espíritos do que o nosso mundo real, que é frio, amargo e cheio de dor e perda. Espíritos loucos. Espíritos que são forçados a permanecer em nosso mundo contra sua vontade podem se tornar espíritos loucos, ou fantasmas. Alguns espíritos são presos a este mundo por causa de algumas circunstâncias terríveis de sua morte, ou por causa de algum vínculo emocional poderoso com uma pessoa, lugar ou coisa. Isso é chamado de assombrações. Alguns espíritos são capturados e presos a itens encantados por magos. Se a ligação for involuntária, o espírito geralmente enlouquece. Um espírito disposto pode ou não manter sua sanidade, dependendo da força do espírito e da sabedoria do encantador. Alguns espíritos são presos contra suas vontades para proteger santuários familiares. Esse destino desagradável é reservado para aqueles que não serviram a família fielmente em vida. Espíritos ancestrais obedientes e honrados frequentemente ajudam na captura e prisão de espíritos rebeldes. Esses espíritos geralmente enlouquecem e se tornam guardiões aterrorizantes. Eles são ritualmente impedidos de machucar mortais de seus clãs, mas isso não os desencoraja necessariamente de comportamentos travessos ou rabugentos. Eles são extremamente perigosos para intrusos. Ao mesmo tempo, se um intruso puder penetrar na loucura do espírito e jogar com o ressentimento do espírito por seu próprio clã, os espíritos raivosos podem ser manipulados. Oblivion. A existência de Oblivion é reconhecida por todas as culturas de Tamriel, mas há pouco acordo sobre a natureza desse outro mundo, além de ser o lugar onde os Aedra e Daedra vivem, e que a comunicação e as viagens são possíveis entre este mundo e Oblivion por meio de magia e ritual. Os Domer não enfatizam a distinção entre este mundo e Oblivion como as culturas humanas de Tamriel. Eles consideram nosso mundo e o outro mundo como um todo, com muitos caminhos de uma ponta a outra,
em vez de dois mundos separados de naturezas diferentes com fronteiras distintas. Este ponto de vista filosófico pode explicar a maior afinidade dos elfos pela magia e suas práticas. Visões estrangeiras sobre a adoração dos ancestrais Domeri e a magia espiritual. As culturas Altmeri e Bosmeri também veneram seus ancestrais, mas apenas respeitando a passagem ordenada e feliz desses espíritos deste mundo para o próximo. Ou seja, os elfos da floresta e os altos elfos acreditam que é cruel e antinatural encorajar os espíritos dos mortos a permanecerem em nosso mundo. Ainda mais grotesco e repugnante é a exibição dos restos mortais dos ancestrais em cercas fantasmas e poços de cinzas. A apresentação de ossos dos dedos em um santuário familiar, por exemplo, é um sacrilégio para os Bosmer, que comem seus mortos, e bárbaro para os Altmer, que enterram seus mortos. As culturas humanas de Tamriel são ignorantes e temerosas dos elfos negros e sua cultura, considerando-os desumanos e malignos, como orcs e argonianos, mas mais sofisticados. As populações humanas de Tamriel associam a adoração ancestral Domeri e a magia espiritual com necromancia. Na verdade, essa associação dos elfos negros com necromancia é pelo menos parcialmente responsável pela reputação sombria dos Domer por toda Tamriel. Isso é geralmente um equívoco ignorante, pois a necromancia fora dos rituais aceitáveis do clã é uma abominação mais abominável aos olhos dos Domer. Os elfos negros nunca pensariam em praticar necromancia feiticeira em qualquer elfo negro ou nos restos mortais de qualquer elfo. No entanto, os elfos negros consideram as raças humana e orc como pouco mais que animais. Não há nenhuma injunção contra a necromancia em tais restos mortais, ou nos restos mortais de qualquer animal, pássaro ou inseto. A política imperial reconhece oficialmente as práticas de veneração aos ancestrais Domeri e magia espiritual como uma religião, e protege sua liberdade de perseguir tais práticas, desde que não ameacem a segurança do Império. Em particular, a maioria dos oficiais e comerciantes imperiais acredita que a adoração aos ancestrais dos elfos negros e as exibições de restos mortais são bárbaras ou até mesmo necromânticas. Telvanni Necromancia. Os Telvanni são mestres adeptos da necromancia. Eles não praticam, no entanto, necromancia sobre os restos mortais de elfos negros. Telvanni os consideram tais práticas com ódio e raiva justificada. Eles praticam necromancia sobre os restos mortais de animais e sobre os restos mortais de humanos, orcs e argonianos, que tecnicamente não são mais do que animais em Morrowind. Nota do editor. Este livro foi escrito por um estudioso desconhecido como um guia para visitantes estrangeiros em Morrowind logo após o armistício ser assinado. Muitas dessas práticas caíram em desuso desde então. As mudanças mais óbvias são aquelas relacionadas à prática da necromancia e da Grande Cerca Fantasma. Os Domer hoje consideram a necromancia em qualquer uma das raças aceitas como uma abominação. A Cerca Fantasma forçou muitas mudanças na prática de adoração aos ancestrais. Com a grande maioria dos restos mortais dos ancestrais indo para fortalecer a Grande Cerca Fantasma ao redor da montanha de Dagotrur, há muito poucas cercas fantasmas de clã em Morrowind. O templo desencoraja tais práticas entre as casas como egoístas. A manutenção de tumbas familiares e portas de espera privadas também caiu em desuso, pois muito poucos restos mortais foram enterrados nessas tumbas e santuários desde o armistício. Nos últimos anos, a maioria dos Domer venera uma pequena parte dos restos mortais de seus ancestrais mantidos em um templo local.